mil. Não há mais que se pontuar, não há mais que estudar a partir deste percentual de no mínimo 0,5% do custo total desta obra, ou dos custos, né, da obra ou empreendimento. Tudo bem, pessoal? ADI 3378, importantíssima, um dos principais julgados em matéria ambiental nos últimos tempos, nos últimos anos. Então vamos aí para mais uma pergunta. Professor Fabiano, o que é reserva da biosfera? Opa, reserva da biosfera. Uma pergunta interessante. O que é uma reserva? Ou o que é a reserva da biosfera? A lei do SNUC, a lei 9.985, ela traz em seu artigo 41 a reserva da biosfera, que é um modelo internacional de gestão integrada, participativa e sustentável, né, de áreas ambientais. No Brasil, por exemplo, nós temos aí várias reservas da biosfera. A título de referência, temos a reserva da biosfera do Cinturão Verde de São Paulo. Aqui, ó, em volta da cidade de São Paulo, nós temos uma reserva da biosfera. No mesmo sentido, temos a reserva da biosfera da Mata Atlântica, reserva da biosfera da Serra dos Pinhaço, em Minas Gerais, reserva da biosfera do Pantanal, entre outras reservas da biosfera no Brasil. A reserva da biosfera, ela pode ser constituída aí por unidades de conservação. São terras públicas, terras privadas, que nós temos o objetivo de conservação da natureza, a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento sustentável. Aquilo que nós chamamos de reserva da biosfera, né, essa figura, este instituto, reserva da biosfera, segue um programa da Unesco, um programa chamado O Homem e a Biosfera. Então a Unesco tem esse programa, do qual o Brasil faz parte. E na reserva da biosfera, só para fechar essa discussão, nós temos um conselho deliberativo, né, que decide as questões afetas à reserva da biosfera, que pode ser constituída, como já pontuamos, por terras públicas, terras privadas, unidades de conservação. Então, pessoal, para fechar mesmo, reserva da biosfera é um modelo internacional, mas um modelo de proteção, para que a gente tenha gestão integrada, participativa de áreas aí sujeitas à proteção e que devem efetivamente serem protegidas. Ok, pessoal? E vamos então para a última questão, né, o último questionamento. Professor, como ficam as propriedades privadas nas unidades de conservação? Olha que pergunta fantástica. Como ficam as propriedades privadas nas unidades de conservação? Doutoras e doutores, o que é possível ser solicitado, ser suscitado em sua prova é uma discussão sobre a posse e o domínio em cada uma das unidades de conservação. Exemplo, quando nós tivermos uma estação ecológica, uma reserva biológica, um parque nacional, olha as três unidades: estação ecológica, reserva biológica e parque nacional, a posse e o domínio são públicos. O que significa isso? Posse e domínio públicos. Significa que as propriedades privadas dentro dessas unidades devem ser desapropriadas. Tudo bem, pessoal? Propriedades privadas dentro de estação ecológica, reserva biológica e parque nacional devem ser desapropriadas. E o monumento natural e o refúgio de vida silvestre? No monumento natural e no refúgio de vida silvestre, nessas áreas que fazem parte do grupo de proteção integral, aqui, pessoal, é possível a existência de propriedades privadas, desde que o proprietário concorde, dê a sua aquiescência às condições que foram impostas no plano de manejo. Se ele concordar que a sua propriedade, né, se insira aí no monumento natural ou num refúgio de vida silvestre, será possível, portanto, a manutenção da sua propriedade privada. E aí alguém pode me perguntar: Fabiano, e se ele não concordar? Se ele não concordar, será desapropriada. Tudo bem? A sua propriedade será desapropriada se ele não concordar com os termos aí do órgão gestor da unidade de conservação, claro, através do seu plano de manejo. E as unidades de uso sustentável?
quando se tratar de uma área de proteção ambiental ou de uma área de relevante interesse ecológico, nós temos terras públicas e terras privadas. Tudo bem? Numa APA, nós temos cidades, então nós temos propriedades públicas, propriedades privadas. Na área de relevante interesse ecológico, no mesmo sentido, tanto terras públicas quanto terras privadas. E a Floresta Nacional? A Floresta Nacional é de posse e domínio público, ok? Posse e domínio públicos, fique isso bem claro. Reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista. Reserva de desenvolvimento sustentável e reserva extrativista, posse e domínio público, ok? Posse e o domínio são públicos. Pois bem, alguém pode indagar, Fabiano, e como é que ficam as populações tradicionais que habitam essas unidades de conservação? Pessoal, nessas áreas, as populações tradicionais assinam um contrato de concessão de direito real de uso com o poder público. Elas podem permanecer naquela área, assinam um contrato com o poder público e poderão ficar nestas unidades de conservação. Porém, a posse e o domínio, reitero, são públicos, ok? E a reserva de fauna? Reserva de fauna, posse e domínio públicos. O mesmo sentido. E, finalmente, a reserva particular do patrimônio natural. Ora, reserva particular do patrimônio natural é a área privada, é uma unidade de conservação eminentemente privada, que pertence a um particular, como o seu próprio nome indica. Tudo bem, pessoal? Portanto, encerramos aqui, as perguntas, os questionamentos, e vamos agora para o nosso último bloco, o X da questão. Olá, chegamos ao nosso último bloco, o X da questão. Vamos responder provas anteriores da OAB, doutores e doutores. Então vamos lá? A primeira questão, OAB CESP 2008, a segunda prova do ano de 2008. De acordo com a lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, assinale a opção correta. Assertiva A. A reserva extrativista é uma unidade de proteção integral utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja existência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência. Doutoras e doutores, incorreta. Por que incorreta? Porque a reserva extrativista é uma unidade de uso sustentável e não uma unidade de proteção integral. Repare a importância de você conhecer, saber em qual grupo a unidade se insere. Tudo bem, pessoal? Incorreta. Vamos para a letra B. Na denominada zona de amortecimento, localizada no interior de uma unidade de conservação, as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, como forma de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Pois bem, doutoras e doutores, igualmente incorreta. E por quê? Porque a zona de amortecimento é fora da unidade de conservação e não dentro, ok? Essa questão estava até bem simples, olha, zona de amortecimento fora, circundando aí a unidade de conservação, tudo bem? Letra B, incorreta, ok, pessoal? Então vamos lá para a letra C. Letra C. Plano de manejo é o documento técnico mediante o qual se estabelecem, de acordo com os objetivos gerais de uma unidade de conservação, o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Doutoras e doutores, este é o X da questão. De fato, trouxe aí o conceito legal do plano de manejo, esse documento técnico que vai disciplinar as unidades de conservação. Tudo bem, pessoal? Letra C é o X da questão. E vamos ainda fazer uma análise da letra D para encerrarmos esta questão inicial.
Letra D.